Sabe, existe um lugar no nosso planeta que é tão, mas tão antigo que suas rochas viram os dinossauros nascerem e desaparecerem. É um lugar onde as florestas parecem sussurrar lendas antigas, sabe? E o ar ali parece carregado de mistério. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos segredos dos Montes Apalaches. A ecologista Elizabeth Vias capturou bem a sensação. Ela disse que lá você pode ficar parado e sentir a idade das montanhas pressionando você. Imagina só, rochas que foram lixadas pelo tempo, vales tão fundos que a luz do sol quase não chega, e cavernas que parecem ser verdadeiros portais para outro mundo. É nesse cenário que o mistério simplesmente floresce. Para se ter uma ideia, a gente está falando de montanhas mais antigas que os próprios dinossauros. É isso mesmo. As rochas que formam tudo ali, elas têm mais de 1 bilhão de anos. Elas são testemunhas de uma época em que a vida na Terra mal tinha começado. É uma escala de tempo que, sinceramente, a nossa cabeça mal consegue processar. Essa cicatriz gigantesca na face do nosso planeta se estende por mais de 3.200 quilômetros. E o nome, Apalaches, é uma herança do povo Apalachen, os primeiros habitantes que os exploradores espanhóis encontraram por lá. Eles acabaram deixando sua marca para sempre nessa terra ancestral. Mas olha, para andar por essas florestas, não é tão simples. É preciso conhecer o código não escrito delas. É uma sabedoria que foi sendo sussurrada de geração em geração, e é essencial para sobreviver por lá, sabe? Para respeitar o que não pode ser visto. Primeiro, nunca atenda a vozes que chamam seu nome. Dizem que pode ser a última voz que se vai ouvir. Segundo, não assobie nem cante. O silêncio da floresta pertence a outros. Terceiro, não marque as árvores, porque é como se você estivesse convidando algo terrível para entrar. A lição é simples e pode ser mortal. Respeite as montanhas, ou elas não terão nenhuma piedade. Muito, mas muito antes do povo Cherokee, a lenda conta que um outro povo vivia nessas montanhas. Um povo que vivia nas sombras, conhecido apenas como o povo dos olhos da lua. A lenda Cherokee diz que eles eram um povo da noite, que foi expulso para as profundezas da terra. E por séculos, isso não passou de uma história. Até que, em 1940, essa estátua foi encontrada. Uma figura que não se parece com nenhuma arte nativa conhecida. Será que essa é a única prova silenciosa de um povo que se perdeu para sempre na escuridão? Mas os mistérios dos Apalaches não se escondem só no subterrâneo, não. Às vezes, eles dançam no ar, como as enigmáticas luzes da Montanha Brown. De um lado, tem a lenda Cherokee, que é lenda e fala de almas perdidas. Do outro, a ciência tentando dar respostas mais mundanas. Primeiro, disseram que eram faróis de carros, só que as luzes foram vistas séculos antes do carro ser inventado. Depois falaram em gases naturais, mas nunca acharam uma evidência conclusiva. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe o que são. E elas continuam lá, brilhando. Mas nem todos os horrores dos Apalaches são assim etéreos. Alguns têm garras, olhos que brilham e deixam um rastro de puro terror. Nossa primeira parada agora é na pequena cidade de Flatwoods e seu visitante monstruoso. A data era 12 de setembro de 1952. Um grupo corre para ver o que tinha caído do céu. Só que o que eles encontram não é uma nave, mas sim uma criatura de pesadelo com 3 metros de altura, olhos laranja incandescentes e garras de metal. Ela sibila e flutua na direção deles. A única coisa que eles puderam fazer foi correr por suas vidas. De um lado tem o custo humano, pessoas apavoradas, sofrendo com náuseas e com as gargantas queimando por causa de uma névoa misteriosa. Do outro, a explicação oficial. Viram um meteoro e se assustaram com uma simples coruja. Dá para imaginar que, para as testemunhas, essa explicação foi quase tão insultuosa quanto o encontro foi aterrorizante. Por 13 meses, ele foi visto. Uma sombra com asas e olhos vermelhos que pareciam prever o futuro. O homem mariposa assombrou a cidade de Point Pleasant, aparecendo para dezenas de pessoas. E então, em 15 de dezembro de 1967, a ponte Silver desabou, tirando a vida de 46 pessoas. E tão de repente quanto apareceu, o homem mariposa nunca mais foi visto. Era um aviso ou era algo muito mais sinistro? Às vezes os monstros não são criaturas da floresta, sabe? Mas sim os ecos de tragédias humanas que simplesmente se recusam a desaparecer. E esse é o caso do desastre da Ponte Boston. Depois de uma sabotagem que matou 27 pessoas, a ponte ficou assombrada,
Gritos e o som do trem eram ouvidos todo ano, no aniversário da tragédia. Em 2010, um grupo de caçadores de fantasmas foi até o local, esperando ouvir os ecos do passado. O que eles não esperavam era um trem de verdade. E naquela noite, a ponte amaldiçoada fez mais uma vítima. E agora, finalmente, a gente chega na história que muitos consideram o caso paranormal mais bem documentado e, com certeza, mais aterrorizante dos Estados Unidos. A história da Bruxa de Bell. Tudo começou com sons, em 1817, na fazenda isolada da família Bell. Leves batidas, na porta, nas paredes. No início, eles acharam que era um vizinho fazendo uma brincadeira. Mas lá fora só tinha o vento e a escuridão. E então a entidade entrou no quarto das crianças. Os cobertores eram arrancados no meio da noite. E logo, a família começou a ouvir sussurros no escuro. Uma voz fraca, rouca, como a de uma senhora idosa, zombando deles de cantos invisíveis do quarto. E aí, o terror se tornou físico. Tapas estalavam no rosto dos membros da família, vindo do nada. Cabelos eram puxados com uma força absurda. Alfinetes apareciam nas camas deles. Aquela presença invisível agora era violenta, e todos começaram a chamá-la pelo nome que a história nunca mais esqueceria: a Bruxa de Bell. O terror era tão real que até o futuro presidente Andrew Jackson decidiu investigar. Depois de uma única noite de tormento implacável, aquele general que era endurecido pela guerra declarou que preferia enfrentar o exército britânico inteiro a passar outra noite com a Bruxa de Bell. Mas o patriarca da família, John Bell, ele não teve escolha. Em 1820, ele morreu misteriosamente e a entidade se gabou de tê-lo envenenado. Nossa jornada por essas montanhas antigas está chegando ao fim. E o que a gente encontrou não foram apenas histórias, mas ecos. Ecos de medo, de tragédia e de mistérios que o tempo simplesmente se recusa a apagar. No final das contas, a sabedoria local resume tudo perfeitamente. Respeite as montanhas e elas respeitarão você. Talvez não seja sobre acreditar em fantasmas ou monstros, mas sobre reconhecer que existem forças neste mundo que são muito mais antigas e poderosas do que a gente. E é essa a pergunta que fica no ar. Se essas são apenas as histórias que a gente conhece, o que mais será que se esconde nas dobras sombrias dessas montanhas de 1 bilhão de anos? Que outros segredos ainda estão lá, esperando, no escuro?